Andrei Chikatilo nasceu no dia 16 de outubro de 1936 na Rússia. Sua infância foi marcada pela devastação da Segunda Guerra Mundial. A sua mãe o assombrava com histórias de terror. Essas histórias traumatizaram Andrei por muito tempo. Ele viveu em uma época muito difícil na Rússia. Durante sua juventude e adolescência, Andrei descobriu que era uma pessoa difícil de se relacionar com pessoas do sexo oposto. Devido a todos os ocorridos na sua infância, isso o incomodou durante toda a sua vida. Por esses motivos, ele era um garoto tímido e que não tinha muitos amigos. Andrei sofreu bullying durante toda a sua adolescência, mas isso não o afetou nos estudos. Ele era um estudante exemplar. Aos 15 anos de idade, Andrei apresentou os primeiros sinais de violência sobre uma garota de 11 anos. Depois do ocorrido, ele passou a se conhecer mais e ver as peculiaridades que o deixavam com prazer. Em 1963, Andrei conheceu uma moça através de sua irmã e 2 semanas depois de seu relacionamento se iniciar, ele se casou com ela e o casal teve 2 filhos. Para melhorar a vida de sua família, ele começou sua carreira como professor em 1973 e lá violou o corpo de uma de suas alunas que tinha apenas 15 anos. A escola foi acionada do acontecimento, porém nada foi feito. Depois do ocorrido, ele só progrediu com todos os atos que violam os direitos de uma pessoa, principalmente com mulheres e crianças. Um tempo depois, após muitas denúncias, ele foi demitido. Sua família não tinha conhecimento do que ele fazia, pois em casa ele era um pai carinhoso e presente. Algum tempo depois, a família se mudou para uma nova cidade. Lá ele começou uma vida nova. Mas os antigos hábitos eram os mesmos. Na época, ele tinha 42 anos de idade. Após um novo emprego, ele acabou comprando um galpão na nova cidade. Porém, sua família não tinha conhecimento deste imóvel. Ele usava o imóvel para cometer seus crimes. Em dezembro de 1978, Andrei tentou violar uma menina de 9 anos de idade. Após todo o ocorrido, ele acabou de forma brutal tirando a vida dela. Após 2 dias, a polícia encontrou o corpo da menina em um rio próximo do imóvel de Andrei. Depois de algumas análises, os policiais ligaram ele ao caso, devido ao caminho de sangue que se fez do galpão até o rio. Mas, ao ser questionado, ele negou qualquer tipo de acusação. Então, como a polícia não tinha provas o suficiente para incriminá-lo, ele foi liberado. Nesse momento, ele se sentiu intocável. Então, em 1981, em 3 de setembro, ele cometeu o mesmo crime com uma menina de 17 anos, mas de uma forma bem mais brutal e cruel. Já em junho de 1982, ele conseguiu outra vítima, uma garotinha de 13 anos. Ele sequestrou ela e a levou para uma vala onde ele cometeu o crime de forma desumana. Os crimes dele foram subindo cada vez mais de escala. Ele viajava para novas cidades atrás de mais vítimas. Após diversos corpos encontrados em lugares diferentes, a polícia começou a notar padrões. Então, uma investigação criminal foi começada para descobrir quem era que estava fazendo aquilo. No mesmo ano, ele foi preso. A polícia achou diversas evidências contra ele. As armas que ele utilizava e amostras de DNA que foram coletadas através de uma vítima sua. Mas a amostra não batia com seu tipo sanguíneo. Só um tempo depois foi descoberto que o Andrei tinha uma anomalia que só era possível descobrir o seu tipo sanguíneo com uma amostra de seu sangue. Por este fator, ele se safou novamente de seus crimes. Os policiais nunca deixaram de investigar Andrei e nem de prestar atenção em todos os seus passos. Então, em 1990, ele assassinou uma mulher de 22 anos, da mesma forma que ele já tinha feito com suas outras vítimas. Um investigador viu ele saindo da floresta onde ele tinha cometido o crime. Porém, o investigador não foi falar com ele no flagrante. Apenas 2 semanas depois do ocorrido, quando o corpo foi encontrado, a polícia tinha ele como principal suspeito. Mas os investigadores ainda não tinham provas o suficiente para incriminá-lo. Um tempo depois, os investigadores viram o Andrei tentando atrair crianças. Foi aí que aconteceu sua primeira prisão. Ele insistiu em sua inocência, mas mesmo ele negando todos os crimes, ele ficou preso por 10 dias. Após dias de interrogação, finalmente em 30 de novembro de 1990, Andrei confessou ter matado 34 pessoas, sendo principalmente elas mulheres e crianças. Após a confissão, ele detalhou cada um de seus crimes para a polícia. E mais tarde, no mesmo dia, ele confessou mais 22 crimes para os investigadores. Mesmo ele tendo confessado 70 assassinatos, ele só foi sentenciado por 53 deles.
Em 14 de outubro de 1992, após 6 meses de julgamento, o juiz declarou Andrei Chikatilo como culpado por todos os seus crimes. Ao todo, foram 53 acusações contra ele. Ele ficou conhecido como açougueiro maníaco. Países como a Alemanha e Japão imploraram para que a Rússia não o executasse, pois queriam estudar o Andrei. Em 14 de fevereiro de 1994, Andrei, aos 57 anos, foi executado com um tiro atrás da orelha direita, cumprindo a sua pena.